Bom dia, galera. Hoje é dia 15 de novembro de 2017 e hoje, em comemoração ao PT, eu farei as 13 curiosidades sobre o José Dirceu, que talvez você não conheça. Então, sem mais delongas, vamos lá porque é muita coisa. Primeira curiosidade. Organizações subversivo-terroristas atuavam ativamente no movimento estudantil em 1968 no Brasil. Dentre as mais atuantes estava a Ala Marighella, futura Ação Libertadora Nacional, ALN, cujo líder era José Dirceu de Oliveira e Silva, vulgo José Dirceu. No livro A Esquerda Armada no Brasil, de Antônio Casso, na página 31, ele vai dizer o seguinte a respeito desses movimentos estudantis da época aí. Nesse ano, ou seja, 68, os estudantes enfrentaram a polícia com violência organizada e em diversas oportunidades puseram em ação as forças repressivas. Em outras palavras, os estudantes provaram na prática que era possível enfrentar com êxito a repressão. Fecham aspas. Segunda curiosidade. Em 1964, José Dirceu tinha 19 anos e participava do movimento estudantil filiado ao PCB, Partido Comunista Brasileiro, que era menos terrorista do que ele esperava. Então, seu líder, né, era o Carlos Marighella. No final de 66, ele ingressou na Ala Marighella, que um ano depois se chamaria Agrupamento Comunista de São Paulo, AC São Paulo. Terceira curiosidade. Em 68, era presidente da União Estadual dos Estudantes. Às vezes a pessoa não está familiarizada. É um ramo da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Também tem a União Estadual dos Estudantes. O fim é o mesmo. Quarta curiosidade. Em 2 de outubro de 68, foi um dos líderes do conflito no qual se envolveram estudantes da USP e do Mackenzie na rua Maria Antônia, em São Paulo, que resultou na morte com um tiro na cabeça do estudante José Guimarães e teve mais como resultado mais 10 feridos e 5 carros oficiais incendiados. O conflito começou quando alunos da USP organizaram um pedágio para arrecadar dinheiro para a UNE e os alunos do Mackenzie não concordaram e começou um conflito. Em 12 de outubro de 68, Dirceu foi preso no 30º Congresso da UNE em Ibiúna, em São Paulo. Foi solto após troca feita do sequestrado embaixador dos Estados Unidos, Charles Burke Elbrick, junto com outros presos. Foi o primeiro sequestro de embaixador no Brasil. E esse sequestro resultou na libertação dele. Em troca da vida do embaixador, alguns presos, dentre eles José Dirceu, foram banidos para o México. Sexta curiosidade. Chegando ao México, seguiu para Cuba, onde participou de cursos de guerrilha, fazendo parte do 3º Exército da ALN, ou também chamado Grupo da Ilha ou Grupo Primavera. Em Cuba, passou a fazer parte do grupo dissidente que, de volta ao Brasil, fundou o MOLIPO, Movimento de Libertação Popular. Permaneceu em Cuba 18 meses, quando teria feito uma operação plástica nos olhos e nariz. Durante esse período, esteve no Brasil várias vezes, entrando clandestinamente com documentos falsos. Na revista Isto É, de 15 de dezembro de 2004, ele disse: "Construí uma história, levei 6 meses para isso. Você atua quase como um ator, senão é morto. Passei a entrar e sair do Brasil com arma, informação e documentos falsos." Sétima curiosidade. Voltou definitivamente para o Brasil em abril de 75, clandestinamente, com o nome falso de Carlos Henrique Gouveia de Mello, e radicou-se em Cruzeiro do Oeste, cidade no interior do Paraná, local escolhido pela inteligência cubana para servir à ministração de cursos de guerrilha pela sua localização estratégica. Lá, casou-se com Clara Becker com documentos falsos. Esta só soube da verdadeira identidade de José Dirceu após a Lei da Anistia de 79. Oitava curiosidade. Envolvido no escândalo dos Correios, Mensalão, Lava Jato e a última agora, Operação Marquês, que eu vou falar um pouco mais lá para frente. Nona curiosidade. Em 30 de novembro de 2005, teve seu mandato cassado pelo plenário da Câmara e perdeu seus direitos políticos por 8 anos. Décima curiosidade. Em 2012, foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Penal 470, que é a do Mensalão, pelo crime de corrupção ativa, sendo preso em novembro de 2013 e quase um ano depois, liberado para cumprir o restante de sua pena em casa. Em 3 de agosto de 2015, Dirceu voltou a ser preso, desta vez pela participação no esquema conhecido como Petrolão. Em 11 de abril de 2016,
teve seu registro de advogado cancelado pela primeira Câmara do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Ou seja, 4 anos após ele ter sido condenado, aí que a OAB foi cancelar o registro da OAB dele. Em 18 de maio de 2016, Dirceu foi condenado a 23 anos e 3 meses de prisão por crimes de corrupção passiva, recebimento de vantagem indevida e lavagem de dinheiro no esquema de corrupção descoberto na Petrobras pela Operação Lava Jato. Em março de 2017, voltou a ser condenado na Operação Lava Jato a 11 anos e 3 meses pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. As penas somadas no âmbito da Lava Jato chegam a 32 anos. 11ª curiosidade. Em 2 de maio de 2017, a segunda turma do Supremo, composta por Edson Fachin, Celso de Mello, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, decidiu por 3-2 conceder liberdade ao José Dirceu, preso preventivamente e condenado a mais de 30 anos pelo juiz Sérgio Moro. Os argumentos usados para libertar Dirceu foram de que, por ele ter sido condenado em 2 processos, abram aspas, seria improvável que ele conseguisse interferir nas investigações por meio, por exemplo, da ocultação de provas ou intimidação. Fecham aspas. Os ministros Edson Fachin e Celso de Mello votaram pela continuidade da prisão, mas foram votos vencidos. 12ª curiosidade. Em 13 de setembro de 2017, o TRF da 4ª Região julgou o recurso de José Dirceu e decidiu por aumentar a pena imposta pelo juiz Sérgio Moro na primeira instância. O relator votou para ampliar a pena de Dirceu para 41 anos, 4 meses e 15 dias de prisão. O desembargador Leandro Pauzem, que completa a turma, condenou Dirceu a 27 anos em seu voto. Sérgio Moro havia aplicado anteriormente a pena de 20 anos e 10 meses pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A decisão foi adiada por um pedido de vista do desembargador Victor Luiz dos Santos Laus. 13ª curiosidade. Na Operação Marquês, que eu tinha falado anteriormente, é a Lava Jato de Portugal. Para quem não conhece a operação, é a Lava Jato que está ocorrendo lá em Portugal. Dirceu apareceu como beneficiário de pagamentos em troca de usar seu poder para destravar um dos negócios mais rumosos da era petista, a entrada da Portugal Telecom na sociedade brasileira. E tá aqui as 13 curiosidades sobre José Dirceu. Mas cumpre falar uma outra que às vezes passa meio despercebido aqui. Na época do Mensalão, José Dirceu foi a primeira condenação dele. Ele foi condenado, sabe a quanto? 7 anos e 11 meses. Por que 7 anos e 11 meses? Você vai entender agora o porquê. Se ele tivesse sido condenado a mais de 8 anos, ele teria que começar o cumprimento da pena dele em regime fechado. Como ele foi condenado a menos de 8 e era réu primário, então ele poderia começar a pagar a pena num regime semiaberto. E foi o que aconteceu. Ele ficou 1 ano preso e depois já estava solto e essa condenação dele do Mensalão já foi extinta. Isso a gente encontra no artigo 33 do Código Penal, parágrafo 2º, alíneas A e B. Vai dizer lá o seguinte: as penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. A linha A. O condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. B. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 e não exceda 8, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. E foi isso que aconteceu. Ele foi condenado a 7 anos e 11 meses. Entendeu, né? Entendeu a jogada. E por fim, depois de tudo isso que eu falei do criminoso José Dirceu, que não é criminoso de hoje, já é criminoso desde a década de 60 até hoje, mesmo assim, técnicos da Câmara calculam que ele tem direito a receber R$ 9.600 de aposentadoria por ter sido deputado federal. Esse cálculo é por 10 anos de serviço. Foi o tempo que eles utilizaram. O período que o José Dirceu ficou na ilegalidade e depois foi anistiado, esse período foi contado para dar os 35 anos de contribuição para a Previdência. Entendeu? E aí deu essa conta que deu os 35 anos de contribuição, porque considerou aquele período, R$ 9.600 ele tem direito. Porém, os próprios técnicos da Câmara falam que ele tem direito
aqui esse tempo anistiado que ele tem lá, que ele viveu na ilegalidade, tem direito sim a averbar esse tempo também. E aí a aposentadoria dele iria para mais de 17 mil reais por mês, pago por você e por mim. Técnicos da Câmara, tá aqui, não consideraram os 11 anos de anistia de José Dirceu no cálculo do benefício por entenderem que se trata de período anterior ao mandato como deputado federal, mas contabilizou o tempo para completar os 35 anos de contribuição. Consultores da área de seguridade da casa entendem que Dirceu tem direito a receber por esse período e, posteriormente, pode recorrer para pedir a averbação. Isso pode elevar sua aposentadoria para mais de 17 mil reais. Como revelou a coluna do Estadão ontem, a área técnica da Câmara está convencida de que, embora tenha sido cassado por seu envolvimento no Mensalão em 2005, Dirceu tem direito a receber aposentadoria como ex-deputado. A decisão final caberá ao presidente da casa, Rodrigo Maia, que disse que vai analisar o parecer da área técnica. Abram aspas, não vou decidir politicamente em hipótese nenhuma, até porque não seria correto. Ou seja, ele lavou as mãos. Ele falou assim, vou seguir a orientação dos técnicos da casa. Se os técnicos falam que ele tem direito, é porque tem direito e pague. É isso que ele quis dizer. Para quê? Porque no futuro, se inverter a situação, ele também quer que passe um pano para ele. E aí, tem um precedente aqui, não? Os técnicos levam em consideração o fato de o juiz Sérgio Moro, ao condenar Dirceu, não ter mencionado se ele pode ou não receber a aposentadoria da Câmara. Além disso, há precedentes. O ex-deputado Roberto Jefferson, por exemplo, também requereu aposentadoria depois de ter sido cassado em 2005 e recebe hoje R$ 23.300 de benefício. As informações são do jornal O Estado de São Paulo. Tá aí, vou colocar na descrição do vídeo aqui todos os links dessas reportagens que eu falei e tá aí. Para você ver que o problema do Brasil não é econômico. Grana tem. O que não tem é a moral. É isso que não tem. O Luiz também recebe aposentadoria por ter sido um perseguido político. Certo? Então, tá aí para você as 13 curiosidades de José Dirceu. Forte abraço e até breve. Ah, eu ia falar aqui sobre as ações que o Molipo, né, o grupo que ele fundou aí, ajudou a fundar, fizeram, mas é muita coisa. Talvez eu grave um vídeo específico aqui falando só das ações do Molipo. Beleza? Forte abraço e até a próxima.